Você aí, trouxe a questão da. Você trouxe a questão da saúde, eu já ia trazer, você já trouxe, eu vou aproveitar e já vou emendar o gancho, né? Porque eu sou da área de bioinformática, é meu doutorado. Então, uhum, eu tenho, tem uma live que eu fiz com um pesquisador que eu conheci, um evento científico chamado Alexei, tá no meu outro canal de biomatemática, eu tenho outro canal em inglês. E eu lembro que a gente discutiu exatamente isso, né? Eu também discuti também com o médico, que foi o chair, né? O chefe lá da minha defesa, que é ele chama de chair lá da defesa do doutorado. A gente teve uma live que a gente discutiu a mesma coisa. E você falou da questão da responsabilidade, né? Porque a pessoa pode usar o modelo, coisa e tal, mas ainda o pesquisador é o responsável no final. Esse mesmo tipo de discussão existe dentro do contexto médico, porque quando a gente eu, por exemplo, trabalhei com modelos para medicina, né? O meu doutorado, por exemplo, teve a ver com modelo para controle de peso, né? Ou seja, fome, apetite, coisa e tal. E uma discussão que aparece muito nesse contexto de médico, eu fiz apresentações para o departamento de medicina da universidade onde eu estudei, eu participava de um evento chamado Thursday Morning Science, no qual a gente apresentava toda semana, aí tinha um convidado, eu fui convidado mais de uma vez para falar de modelos matemáticos. Uma coisa que aparecia muito lá nas perguntas, e tem a ver com o que a gente está falando, é se o modelo matemático, né, que é para medicina, fizer um erro, quem é responsável? O modelo ou o médico? No momento é o médico. Da mesma forma, se você é um pesquisador, você usou um modelo de linguagem e esse modelo comete algum erro específico, né, e eu já vi vários erros que ele pode cometer, você ainda é responsável. Então, algumas dicas que eu dou, por exemplo, é de você leia com atenção. Não deixe de usar os modelos por preconceito, mas leia com atenção. Se você vê uma coisa bizarra lá, pergunte o modelo. De onde você tirou isso, né? Confira isso para mim mais de uma vez, né? A questão, primeiro, a responsabilidade ainda é do pesquisador e segundo, tenha bastante atenção, né? De onde que está tirando essas informações? exato. Você falou um pouquinho, eu vou voltar nesse ponto, mas você falou da crítica no grupo da CAPES, né? Quando você estava usando, você foi lá e foi criticado. Tem assim, Jorge, o Einstein, eu já não sei se eu tinha lhe falado isso, mas o Einstein, quando ele, né, desenhou ali a teoria da relatividade, né, para explicar alguns fenômenos, ele foi criticado. Ele foi Sim, criticado eu acompanho. bastante, para ele provar, né, que ele estava correto ali, demorou um tempo considerável, né, com experimentos, né, teve que esperar aí alguns eclipses para provar ali que a distância da luz ali era. Então, assim, a crítica, ela, ela é esperada. Assim, eu espero, é questão de expectativas, né, com certeza eu espero a crítica, né, eu espero aí que alguns haters, no sentido, né, que não concordam, vão dizer, todas as pesquisas que ele fez, então, é com o ChatGPT, né, a desvalorização do trabalho, ela é esperada, né, então, assim, eu não tenho a expectativa de que todo mundo ache que, né, o uso do chat GPT, tem gente que quer proibir, entendeu? Mas não tem problema a Sim. crítica, a gente ouve e faz o nosso melhor. E aí, voltando ao assunto qual foi que o assunto agora que você Eu retomou? estava falando sobre, não, eu estava falando sobre responsabilização. Eu estava comparando o caso da medicina, que é o meu doutorado, no qual a gente desenvolvia modelos matemáticos para médicos. E no final, Já. mesmo que você entrega o modelo para o médico, o médico ainda é responsável. Se o modelo cometer um erro, por exemplo, o médico é responsável. Da mesma forma, se o pesquisador copia uma coisa do ChatGPT sem prestar atenção e tem um erro ali, um delírio, uma alucinação, o pesquisador ainda é responsável. Isso, você tentou. Nós estamos num ponto de ruptura, no sentido de que as regras ainda estão em definição. Mas essa regra da responsabilização, ela já é mais ou menos clara, né? Nos periódicos científicos. Não é para colocar o chat GPT como autor. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele é um Inclusive, isso é autor. recente, né? Inclusive, essa Isso, regra é recente. é recente, exato. Eu lembro que eles criaram recentemente esse negócio. Isso, eles estavam na dúvida, né? Alguns pesquisadores estavam colocando. Então, hoje, a maioria dos bons periódicos, né? Falo de forma geral, não aceitam esse tipo de responsabilização. O ChatGPT não é responsável. Responsáveis são somente os autores. Essa questão do plágio, ela é um pouco mais sensível na academia, porque o pesquisador ele não pode pegar, né, textos de outros pesquisadores que já foram publicados. Isso é um plágio trivial, né? Esse conceito ele não tem, assim, ele é senso comum. Se eu pego uma frase, né, um parágrafo, 2 ou 3 linhas, um parágrafo de um outro pesquisador e trago, sem fazer a devida citação direta ou indireta, né,
dependendo do caso, eu estou incorrendo no plágio. O texto gerado, um texto científico, ele tem dono, no sentido de quem publicou é seu dono, ou a revista, né, onde foi publicado. O ChatGPT ainda está nessa disruptura, ou seja, o texto que o ChatGPT gera, quem é o dono? Nos termos de uso do GPT, ele diz o seguinte, olha, se você gerou o texto daqui, você é o dono, com ressalvas. Se esse texto já foi registrado por outras pessoas, em outros lugares, mas a princípio você é o dono. Então, estamos numa zona de que, se eu gero um texto com o GPT, eu posso atribuir esse texto à minha autoria, por enquanto, certo? Porque o GPT não gerou o texto e registrou, né? O pesquisador pegou seu texto e registrou, publicou. Se eu pego esse texto sem a devida citação, eu estou incorrendo no processo de plágio. Se eu pego o texto do GPT e uso como meu, está ainda nessa indecisão, mas está caminhando, né, para que eu possa usar esse texto. Esse texto é de minha autoria, né? Porque é diferente um pesquisador gerar um texto de uma ferramenta de GPT gerar texto. São coisas diferentes, né? E, além disso, só teria como manter o registro do GPT, o próprio GPT é que sabe o que ele gerou, né? Então ele não vai ser dono de tudo que foi gerado por todo mundo. A gente está nesse processo de mudança, mas eu sigo a sua linha de raciocínio, acredito, que é a de que é o uso como uma ferramenta que vai aumentar a nossa produtividade e, consequentemente, aumentar o nível de exigência das publicações científicas, né? Inclusive, já são dados, o número de publicações hoje em dia tem aumentado, porque antes aquela barreira da língua, ela está sendo, né, solucionada ali com o uso do GPT.